Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pés, abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon, capítulo único, versículo de número 5. Carta de Paulo a Filemon, versículo de número 5. Aleluia. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor José Marcos, que nos confiou essa noite de poder falar a palavra do Senhor. Quantos acharam carta de Paulo a Filemon, versículo de número 5, queiram manifestar-se dizendo amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tome o seu assento, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, estava meditando na palavra do Senhor alguns dias atrás, e eu vim lendo as cartas de Timóteo, Tito, e eu parei na carta de Filemon, e é uma carta tão pessoal e tão curta, que eu parei e me perguntei: Senhor, por que essa passagem, ela entrou para o cânon sagrado, e ela faz parte da Bíblia Sagrada? E o Senhor colocou no meu coração, eu li, confesso para os irmãos, que eu tive que ler algumas vezes, e eu pedi ao Senhor que abrisse a minha mente, para falar algo ao meu coração, e eu pudesse entender alguma coisa dessa passagem. Irmãos, eu vi o quão importante é a sinceridade. Muitas vezes buscamos em fazer negócios com crentes, porque buscamos neles sinceridade. Procuramos ter amizade com os servos de Deus, porque procuramos neles sinceridade. E a gente para pensar por que quando nós temos alguma frustração com a amizade na igreja, dói tanto? Porque nós esperamos sempre sinceridade. A gente sempre espera que a pessoa seja sincera, que tenha um coração puro, um coração aberto para tratar, para falar as coisas, que seja sempre verdadeiro. E eu vi essa passagem, irmãos, e me chamou muita atenção que Paulo, ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta a Filemon. Essa carta veio juntamente com outras 3 cartas, que foi a carta de Efésios, a carta de Filipenses e a carta de Colossenses. E Filemon, ele habitava perto de Colosso, e a Bíblia diz que ele era um senhor de escravos. Ele é citado na carta de Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 1, justamente falando com os senhores de escravos. E este Filemon, ele tinha um escravo por nome de Onésimo. E a Bíblia, irmãos, ela nos diz que Onésimo, ele deu um certo prejuízo para Filemon. A Bíblia nos diz, irmãos, que Onésimo, ele lhe deu uma perca, ele lhe trouxe prejuízo, ele trouxe dano. E a história nos diz que Onésimo, depois de trazer um dano a Filemon, ele fugiu para Roma. Irmãos, só quem andou já perdido numa cidade sabe como que é estar sozinho em algum lugar. Agora, no caso de Onésimo, além de estar sozinho, ele era um indivíduo procurado. Porque a lei, ela dizia naquela época, que quando o escravo ele fugia, o seu senhor, assim que o capturasse de volta, ele queimava a sua testa com ferro quente, com a letra F de fugitivo, e quando muito ele podia até matar, mesmo sendo crente, mesmo sendo servo de Deus, a lei lhe dava esse direito. Então Onésimo fugiu. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que Onésimo, ele era
um escravo de alto valor. Ele era um escravo que andava perto do seu senhor. Ele ia onde o seu senhor ia. Ele estava com o seu senhor na hora dos negócios. E entendo também que, como até mesmo na história do Brasil, alguns escravos iam para a igreja com o seu senhor. E aqui eu entendo que também era o caso de Onésimo, porque eu fiquei me perguntando, como é que Paulo, estando preso, se encontrou com Onésimo? Como é que Paulo, estando preso, veio a ter contato com Onésimo? E eu lendo a Bíblia, irmão, eu entendi que, pelo fato de ele ser um escravo próximo ao Senhor, ele ia para a igreja juntamente com ele. Ele frequentava os cultos, ele ouvia a palavra. E muitas vezes temos pessoas no nosso meio nesta mesma condição. Elas vêm para a igreja, elas ouvem a palavra, elas conhecem os louvores, mas dentro de si não há uma verdadeira e uma genuína conversão. Eu lembro que um dia eu fui questionado por uma pessoa: quando foi que você se converteu? E eu parei para pensar, e ela falou assim: não foi o dia que você levantou a mão, foi o dia que você verdadeiramente se entregou para Jesus. Porque não é o dia que a gente levanta a mão que a gente se converte. Depois, na nossa convivência na casa do Senhor, tendo contato com as coisas, tem um dia que a gente descobre que a gente se converteu. É aquele dia. E eu falei assim: eu sei que dia foi esse. Foi o dia que eu descobri que eu não poderia viver uma vida sem Cristo. Esse foi o dia da minha conversão. Mas muitas pessoas, algumas, elas vivem a vida na igreja e estão como Onésimo, não têm uma verdadeira conversão. Mas ele ouvia falar de Paulo, ele ouvia falar das pregações de Paulo, porque Paulo era conhecido, Paulo era famoso. Quando perguntava: quem é Paulo? Dizia: Paulo era aquele que perseguia os crentes, Paulo era aquele que mandava matar os cristãos, Paulo era aquele que buscava sempre Paulo estava no dia em que aquele discípulo de Cristo, ele foi apedrejado. Paulo era conhecido, e depois, quando Paulo se converteu ainda, o seu conhecimento ainda mais aumentou. Lembra daquele que perseguia, lembra daquele que era o nosso perseguidor, agora ele é perseguido juntamente conosco. Lembra daquele que dizia que Jesus era uma lenda, agora ele prega que Jesus é o Salvador. A fama de Paulo cresceu. Agora Onésimo, em Roma, aflito. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Venceslau, o primeiro lugar que eu vim foi a igreja. Tem gente que quando vai mudar para algum lugar, ele vai ver casa, vai ver trabalho, ele vê escola para as crianças, vê a farmácia mais perto, vê o mercado mais perto, daí pergunta: e a igreja, viu? Não sei, a gente chega lá, quando a gente chega lá, a gente vê. Quando eu cheguei aqui, o primeiro lugar que eu vim ver, foi a igreja. Irmãos, e Onésimo perdido, eu fiquei conjecturando, irmãos, e a única possibilidade que eu achei foi essa. Porque quando ele ouvia falar de Jesus na igreja, quando ele ouvia falar de Paulo, ele foi logo procurar uma igreja. E ele começou a caminhar pelas ruas de Roma, até que ele chegou em uma igreja. Irmão, e ali ouviu falar de Jesus. E quando descobriu: olha, estamos indo, a Bíblia diz que Timóteo ia à cadeia visitar Paulo, ele ia à prisão. Até porque Paulo estava numa prisão domiciliar. Ele ia com Timóteo à cadeia, e lá ele ficava bem quietinho. Ele estava lá, e lá ele ouvia Paulo pregar. Lá ele ouvia Paulo falar do grande amor de Cristo. Ele via falar das grandezas de Cristo. Ele ouvia falar sobre o arrependimento, sobre uma conversão verdadeira, sobre uma conversão genuína. E algo foi operando em Onésimo. Algo foi trabalhando dentro de Onésimo, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando. Ele vai trabalhando no coração. Irmãos, eu vejo tanta gente que fala assim: olha, eu quero que a minha vida seja, a minha família seja salva para Jesus. Irmão, vai pregando, vai falando de Jesus, vai falando de Jesus para ela. Eu lembro que lá no meu serviço um dia, tinha um rapaz que fazia 10 anos que ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E todo dia que eu passava por ele, eu soltava um versículo bíblico para ele.
Todo dia eu passava por ele e soltava um versículo bíblico. Chegou um dia ele falou assim: olha, Miqueias, hoje eu vou para a igreja. Eu falei: vá, aleluia, vá. E quando ele chegou em casa, a esposa logo se assustou. Você aqui essa hora, ele disse assim: hoje eu vou para a igreja. A mulher começou a glorificar o nome do Senhor. Ela correu passar a camisa dele e começou a cantar: quão grande és tu, Senhor. E ela ia passando a roupa e ia cantando: quão grande és tu, meu Deus. Quão grande és tu, Senhor. Aleluia. Por quê? Porque Deus ouve a tua oração. Ele ouve o teu clamor. E ela dizia: fazia 10 anos que eu orava por ele. Ele disse para mim que quando ele chegava no mercado, que ele via alguém da igreja, ele deixava o carrinho cheio de compra e ele ia embora, porque ele tinha vergonha. Mas quando você vai falando a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai fazendo a obra. Irmão, você não precisa fazer apelo, você não precisa fazer nada, só deixar o Espírito Santo trabalhando, vai falando a palavra. Irmão, tem gente que quando o filho chega e fala assim: ó, eu quero ir para a igreja hoje. Fala assim: ó, arruma a camisa, não precisa nem passar, pelo amor de Deus, porque eu odeio passar a camisa. Irmão, na hora que o menino pedir, passa a camisa cantando, passa glorificando, porque é Deus trabalhando. E às vezes quer tanto que a família seja salva e a gente mesmo é que pede. E Onésimo foi ouvindo a palavra, ele foi ouvindo trabalhar de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que a história nos diz que Paulo escreveu a carta aos Efésios, escreveu a carta aos Filipenses, aos Colossenses. Irmão, eu fico imaginando aqui, porque nós que estamos aplicados na leitura da palavra do Senhor, estamos aqui buscando sempre, irmãos, quando a gente pega um assunto que nos empolga, que nos aquece o coração, irmão, a gente não fala só em um lugar, a gente não fala só para uma pessoa, a gente fala para outras pessoas, a gente compartilha o assunto. E quando Paulo ele escreve para Efésios, Filemão está também ouvindo as pregações de Paulo. E quando Paulo fala assim: olha, eu vou escrever uma carta aos Efésios, ele fala assim: esse assunto também serve para quem está aqui em Roma para ouvir. Irmãos, e é interessante quando ele começa a falar a Paulo, ele começa a escrever aos Efésios, que ele fala aos escravos, que ele começa a falar aos servos, ele começa ensinando. Eu tenho certeza que que Onésimo estava na sala, que ele estava acompanhando, vendo os deveres dos servos, ele estava acompanhando e vendo como devia tratar os servos, tratar o seu senhor, como que ele devia proceder, como que ele devia se comportar, e o coração dele queimava, e a palavra do Senhor vinha falando, vinha cortando, vinha anunciando. Olha, irmão, repare o que diz Efésios capítulo 2, versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo e ressuscitou juntamente com Ele para nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Ele estava vendo Paulo pregando e ele via falar: porque em outro tempo nós éramos como as trevas, mas agora somos luz do Senhor, andai como filhos da luz. Ele via falando: o meu proceder tem que ser diferente, o meu comportamento tem que ser diferente, a minha postura tem que ser diferente. Irmão, e a dívida que ele deixou para trás começou a incomodá-lo. O erro que ele deixou para trás começou a incomodá-lo. Irmão, me incomoda quando alguém vem em alguma igreja, em alguma reunião, começa a dizer: antes eu era um drogado, antes eu era um pinguço. Irmão, às vezes fala que parece que está até com saudade do que fala. Antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo, e no final do testemunho: um dia Jesus me salvou. O maior milagre está na salvação de Cristo Jesus. O maior milagre, irmãos, a gente tem que ter vergonha quando lembra do nosso passado. Aquilo tem que nos incomodar. A Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu, um dia quando ele encontrou com Jesus, Jesus falou: Zaqueu, hoje eu quero ir pousar na tua casa, hoje é o dia. E quando Jesus está na casa de Zaqueu vendo Jesus, o povo lá, todo mundo junto, ele chega perto de Jesus e fala assim: Senhor, vou vender metade dos meus bens e dar aos pobres. Jesus: tá bom, Zaqueu, muito bem. Mas daí ele continuou, e daí Zaqueu fala de novo: Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Irmão, o que estava acontecendo? Jesus estava trabalhando, o Espírito Santo trabalhou nele. Ele falou assim: não, eu preciso de perdão. Por quê? Porque algumas pessoas nos dias de hoje,
ela se sente no dever de pedir perdão. Não, eu tenho que pedir perdão porque esse mês eu tenho que tomar ceia. Eu tenho que pedir perdão porque não está certo. Não, irmão. Em Onésimo gerou uma necessidade de perdão. Não é porque ele tinha um compromisso futuro, é porque ele necessitava de andar em paz. Ele precisava descansar em paz, porque ele sabia que ele tinha uma dívida. Ele sabia, e olha, que quando Paulo escreve a Colossenses, ele diz que havia uma cédula que era contra nós, e Jesus cravou ela na cruz, aleluia, e nos perdoou. Por mais que o Senhor Jesus, ele tenha te perdoado, há algumas coisas que nós temos que olhar para trás e reparar. Algumas pessoas, elas têm seguido a vida no cristianismo, dizendo, não, está tudo certo, está tudo pago, mas atrás deixou uma conta muito grande, deixou algo que precisa ser reparado. E Onésimo, ele sentiu aquela necessidade, ele sentiu algo. Irmão, eu imagino Onésimo chegando em Paulo. Paulo, já estou aqui alguns dias, mas eu preciso te contar uma coisa. O que é, Onésimo? Eu tenho uma dívida muito grande. Eu sou um escravo fugitivo. Eu roubei o meu Senhor e eu sou digno de morte. Ele pode me matar, porque o prejuízo que eu dei para ele foi grande. Ele tem o direito de me matar segundo a lei. Irmão, e a lei também diz que quando nós precisamos, nós podemos pedir a um mediador, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Agora Paulo, depois de escrever a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, ele escreve uma carta pessoal a Filemon, contanto que ele já começa a carta, no meio da sua carta, dizendo, graças te dou por vós, um amigo Filemon. Ele começa a escrever a carta, e ele dizendo, olha, eu conheço, eu tenho ouvido falar do teu amor, da tua fé, para com o Senhor Jesus Cristo, e para com os santos. E a Bíblia diz, irmãos, que aqui no versículo de número 7, porque temos grande alegria e consolação por teu amor, porque por ti, ó irmãos, as entranhas dos santos foram recheadas, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que ele alimentou muitos crentes, ele alimentou muitos servos de Deus. Outras traduções vão dizer que ele animou corações de muitos outros. Então Paulo apela para a fé de Filemon. Irmão, tem dia que a nossa fé, ela tem que ser provada, se a gente é crente de verdade. Eu não quero falar aqui nessa noite sobre aquele que precisa liberar perdão, mas eu quero falar sobre aquele que precisa de uma restituição, é aquele que precisa de uma reconciliação verdadeira e sincera, uma reconciliação genuína. Porque uma conta ficou para trás, uma dívida ficou muito grande e ela precisa ser reparada. E a Bíblia diz que quando gera algum prejuízo para alguém, esse prejuízo tem que ser restituído 4 vezes, está na lei. Esse prejuízo tem que ser restituído 4 vezes. Mas irmão, eu quero lembrar que tem algumas pessoas que elas não liberaram perdão. Não é porque elas não quiseram, foi porque o pedido de perdão não foi genuíno. Tem pessoas, irmão, que tem gente que diz assim, não, eu tenho que pedir perdão. Não, irmão, a gente tem que necessitar do perdão. Nós temos que necessitar do perdão de Deus. Nós temos que reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa falha, reconhecer aonde nós erramos e falar assim, eu não posso viver sem Jesus. Eu não posso viver sem Ele. Eu não posso viver da mesma maneira que eu estou. Eu não posso viver essa vida assim. Eu não posso viver a vida toda dessa maneira e no fim eu perder a salvação. Onésimo vem e fala assim, eu necessito de perdão. Mas algumas pessoas, na hora do perdão, um outro dia eu falo sobre a pessoa que precisa liberar perdão, mas algumas pessoas não liberaram perdão. Não é porque elas não quiseram, foi porque o pedido de perdão, ele não foi verdadeiro, ele não foi sincero, ele não foi um pedido de coração. Irmão, repare, quando nós olhamos a parábola do filho pródigo, o filho pródigo, ele prepara todo o coração dele,
Ele fala assim: olha, eu vou chegar no meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos seus desempregados. Aleluia. Mas quando o filho chegou na presença do pai, o pai foi ter com ele, abraçou com ele, ele dobrou o joelho e falou: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele pode parar, prepara o bolo, acorre o cevado, porque hoje é dia de festa, meu filho estava morto e ressuscitou. O pai não deixou ele nem terminar, ele já parou ali. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, aí Paulo escreve a carta para Filemão, entrega para Arquipo e fala: Filemão vai com ele. Irmão, eu imagino Filemão com aquele peso de culpa viajando para Colossos juntamente com Arquipo. Ele vem, irmão, eu imagino o diálogo dos dois. Onésimo, ele estava trabalhando para Paulo. A Bíblia diz, irmão, aqui em Filemão, capítulo, o versículo de número 11, diz assim, ó: o qual outro tempo ele foi útil, foi inútil, mas agora a ti e a mim ele é útil, porque o nome Onésimo significa útil. E Paulo diz, ó, em outro tempo ele foi para você inútil, mas agora ele é útil, tanto a mim quanto a você. Por quê? Porque Paulo, por mais que ele, Onésimo, necessitasse dessa reconciliação, Paulo não queria liberar ele, porque ele era útil para Paulo. Irmão, eu imagino que Paulo na cadeia, Onésimo ia buscar alguma coisa para ele, ia avisar os irmãos qual era o dia de visita, trazia alguns irmãos para ele, levava algum bilhete para cá, comprava alguma coisa para ele, trazia Onésimo era útil, mas para Filemão foi inútil. Ele deu prejuízo, deu dano. Agora eu imagino eles voltando de viagem, Arquipo caminhando com Onésimo, e tem uma hora que Arquipo parece que fala assim: Onésimo, tem certeza que você vai fazer isso? Ele pode te matar. Irmão, eu acredito que ele lembra das pregações de Paulo, porque para mim viver é ganho, e o morrer para mim é Cristo. Ele começa a lembrar das pregações de Paulo. Tem certeza, Onésimo, ele pode dar um fim à tua vida? Não, para mim o morrer é Cristo. Para mim, se esse for o meu fim, é para lá que eu vou. E eu imagino eles caminhando, tem certeza? Quem sabe no meio do caminho ele fala assim: vai na frente, prepara o terreno. Daí Onésimo vem chegando, carregando todo aquele peso de culpa, todo aquele peso de sofrimento. Irmão, meu coração, quando eu começo a lembrar, a pensar nisso, irmão, parece que eu vejo Onésimo chegando, algemado por um peso. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Quando ele chega até Filemão, irmão, a carta estava lá, e a Bíblia diz, irmãos, que Paulo, ele escreveu e disse assim: olha, peço que o recebais, não mais como servo, como antes, mas como irmão amado e particularmente de mim. Ele diz assim: olha, Filemão, recebe Onésimo como amigo, como irmão, recebe ele, pega a fatura que ficou aí agora e considera ela quitada, considera ela paga. Eu escrevo de meu próprio punho para você, Filemão, recebe ele como irmão. Aleluia. Por quê? Porque o arrependimento aqui foi sincero. Aqui, irmão, o pedido de perdão ele foi sincero, foi legítimo. Algumas pessoas, elas não conseguem avançar, porque o pedido dela de perdão não é verdadeiro.
Algumas pessoas não avançam porque o pedido delas não é honesto, porque a amizade delas não é honesta, o companheirismo não é honesto, e Deus, Ele está contemplando tudo isso. Imagina, irmão, uma pessoa que não é sincera na amizade que vê, vai ser sincera com Deus que não vê? Deus conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele contempla cada coração, cada sentimento, cada pessoa, cada pedido, cada declaração. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz na carta aos Tessalonicenses que quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, Ele vai levar metade, 50%. E se a gente levar essa conta, irmão, tem parte dos estados inteiros do Brasil que vai ficar para trás, porque são pessoas que não tiveram uma conversão sincera, não vivem um cristianismo sincero, uma fé sincera, uma devoção sincera, aleluia. E nos seus relacionamentos não há uma sinceridade, e o Senhor conhece, mas o Senhor disse no meu coração que essa noite é noite de reconciliação. Essa carta, quando eu li ela, eu vi que era um momento de reconciliação, irmão. E a Bíblia a história vai dizer ainda que essa reconciliação foi tão verdadeira que ele recebeu como irmão, e os dois passaram a congregar junto. E com o tempo, irmão, a história diz isso, que Onésimo, ele passou a ser o bispo da igreja de Éfeso, porque algo sincero aconteceu. Tem pessoas que Deus tem uma grande promessa na vida delas, tem pessoas que Deus tem algo grande para fazer na vida delas, mas só que elas não conseguem atravessar essa fase, elas não conseguem passar por esse período da vida, eles não conseguem passar por essa dificuldade, ser sincero, irmão, porque às vezes a gente olha a aparência, de todo mundo, mas Deus, Ele contempla o coração, Ele contempla a sua alma, Ele sabe da sua sinceridade, Ele sabe porque muitas vezes você falta o culto, Ele sabe porque muitas vezes você não dobra o joelho para orar, Ele sabe porque muitas vezes você não lê a palavra, Ele sabe porque muitas vezes não há uma certa regularidade na sua vida. Ele conhece. A gente, irmão, no nosso erro, a gente pode até julgar um e outro, mas Deus conhece. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu quero a sua sinceridade, eu quero a sua honestidade, eu quero você verdadeiramente comigo, como aquele amigo que diz assim: ó, estou junto com você, estamos juntos. Hoje é até popular dizer: estamos juntos. E aí? Estamos juntos. Mas o Senhor quer ver você dizer: estamos juntos, Jesus, até onde o Senhor quiser, aleluia. E o Senhor está dizendo: é até o fim, aleluia. Ele está dizendo: tu, porém, vai até o fim e não pare. Não desanime, não fraqueja, não desista do caminho, aleluia. Por quê? Porque, irmão, ser sincero tem seu preço, ser sincero tem também o seu valor, ser sincero tem as suas obrigações, mas ser sincero também tem a sua gratificação no Senhor. Sinceridade nos relacionamentos, sinceridade nas amizades, sinceridade na nossa vida com Deus, sinceridade no pedido de perdão. Irmão, tem tanta gente que eu vejo, irmão: não, eu tenho que pedir perdão porque ele vem bater na ceia, eu tenho que pedir perdão porque eu não posso estar assim, eu tenho que pedir perdão, não, meu filho. A Bíblia diz e ensina, irmão, que quando há uma necessidade de perdão, irmão, tem coisa que é uma conversa ali resolve, uma mensagem ali: irmão, perdoa aquilo que eu fiz ali, resolve. Mas tem casos mais graves, irmão, que a gente precisa fazer uma mesa. A gente precisa, a Bíblia diz, irmão, que o coração do amigo ofendido, ele é como uma cidade fortificada. É mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que o coração de um amigo ofendido. Davi falou: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa para nós sentarmos juntos, todos juntos, para que eles possam ver que o Senhor é na minha vida, que o Senhor me ungiu, que o Senhor está comigo. O filho pródigo, quando chegou: pai, eu pequei. O pai: prepara a mesa, aleluia. Prepara a mesa, chama o amigo, chama a pessoa, conversa,
Faz um banquete, aleluia, porque Deus está movendo as águas aqui nesta noite. Ele está trabalhando na minha e na tua vida. Por quê? Porque tem milagre para chegar na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua chamada, nas promessas de Deus para a tua vida. Eu convido você a se colocar de pé.